terça-feira e vídeo novo no canal. Hoje estamos com o quadro Andréia Moraes Convida. Temos uma super convidada, a doutora Kátia de Oliveira. Ela vai se apresentar, vai contar um pouquinho da sua formação, mas ela desenvolve um trabalho já há algum tempo com a preocupação, com o grande enfoque, com o nosso grande facilitador, o cavalo, sobre alongamentos, a preocupação com a saúde do nosso equino. Por isso, roda a vinheta, chama no galope e vamos começar! Oi, galera, tudo bom? Eu sou a professora Kátia, estou aqui a convite da Andréia, né, para falar um pouco sobre exercícios para cavalos de ecoterapia, né? Eu sou zootecnista, formada na Unesp em Botucatu, e atualmente sou docente na Unesp em Dracena, onde eu executo essa minha linha de pesquisa, né, com treinamento terapêutico e esportivo de cavalos, né? E ecoterapia, ela entra nesse ramo, né, do treinamento terapêutico, principalmente para recuperar alguns déficits, né, alguns problemas que esses cavalos de ecoterapia apresentam. Então, acredito que talvez seja um assunto novo para vocês. Então, hoje a gente vai começar a explicar um pouquinho de como surgiu essa ideia da ginástica laboral, né? Como que eu idealizei isso, por quê? E aí, em outros episódios, provavelmente, a gente vai explicando melhor como executa, quais são os resultados científicos disto, né? Isso também é uma coisa muito importante a ser falada, né? Que tudo que é apresentado sobre a ginástica laboral tem evidência científica, né? Então, realmente, a gente tem a confirmação da pesquisa sobre os resultados que os cavalos apresentam, né? Os cavalos de ecoterapia. Então, espero que vocês gostem das informações, que sejam úteis, e eu vou agora compartilhar a minha tela. Então, falando um pouco sobre essas questões da ginástica laboral para cavalos terapeutas, por que a necessidade disso, quais são os ganhos, né, qual o objetivo desse programa, desse protocolo de exercícios. Bom, então, essa foto aqui é parte do meu e-book, né, de ginástica laboral para cavalos terapeutas, que ele tem download gratuito. E eu trouxe essa imagem por quê? Porque este cavalo é um cavalo real de ecoterapia, né? Não é uma situação, como regra geral em todas as ecoterapias no Brasil, mas assim, na maior parte das ecoterapias no nosso país, nós temos muito cavalos idosos, né? Cavalos doados, que foram refugos das suas outras atividades principais, né? E isso realmente coloca esses animais numa situação, talvez não como uma ferramenta reabilitadora para o praticante da melhor forma como ele poderia ser, né? Eu já encontrei casos em que eu fui avaliar esses cavalos para a função de ecoterapia e eram realmente assim muito, mas muito mancos, né? E aí a gente tem toda aquela questão que é o movimento tridimensional do dorso do cavalo, né, que proporciona, né, a reabilitação do praticante, movimentando a pelvis, né, no sentido similar ao caminhar humano, né, isso quando o praticante está sobre o dorso do cavalo. E aí eu sempre me pergunto, né, como que um cavalo que está claudicando pode contribuir, né?
Com certeza ele pode ser uma ferramenta melhor no futuro, mas naquele momento não, né? E aí essa questão, então, de cavalos idosos, né? Outra questão importante também, os cavalos geralmente aqui no Brasil de ecoterapia, eles não são treinados em outras disciplinas, né? Então, geralmente eles fazem a sessão de ecoterapia, que geralmente ela ocorre ao passo, né? Num determinado trajeto lá que é cumprido, e aí se faz a sessão. Então, em vista disso, dessa característica de que eu encontrei nas ecoterapias, eu vi a necessidade, então, de se criar um protocolo de exercícios, que eu denominei ginástica laboral, né? Porque realmente é uma ginástica para a função, para o trabalho do cavalo. O cavalo de ecoterapia, ele não vai sair saltando, nem sair correndo para fazer o virador do tambor, mas isso não quer dizer que não há uma necessidade de um olhar especial para o corpo físico dele, né? Para o bem-estar dele, principalmente, né? E primeiramente, e é lógico como usar esse melhor condição física corporal dele como uma melhor ferramenta de reabilitação para o praticante, né? Então, em vista disso, né, eu comecei a pensar em exercícios para poder colaborar nessas questões com o cavalo de ecoterapia. Então, o que a gente encontra geralmente? Como eu falei para vocês inicialmente, esse aqui é um cavalo de ecoterapia, né? E geralmente a gente encontra esse formato aqui, né? É um cavalo que a gente vê que no dorso dele tem uma lordose, né? E as pessoas estão acostumadas a ver isso como ok, normal, mas aí vocês vão ver que essa situação é uma situação de desconforto já para o cavalo, é um abdômen flácido, né, que não aguenta, não ajuda a sustentar esse dorso no local. Esse posicionamento aqui da mão atrasada, que a gente já fala que são as más posturas, né, que esse animal já está adquirindo devido à fraqueza muscular, assimetrias, restrições de movimento, né. Então, e aí eu me deparava muitos casos, cavalos com lordose, como vocês estão vendo aqui, e com lombalgia. E as pessoas também, elas estão acostumadas a pensar assim, mas ele não está mancando. Então, se ele não está mancando, ele está bem. Não, né? O cavalo, se a gente lembrar da sua evolução, desde o cavalo primitivo até hoje, ele sobreviveu fugindo dos predadores, né? O cavalo não tem chifre, que nem boi, para se defender, então ele tinha que correr. Correr e fugir dos predadores. Pense, então, agora, numa situação de selva, lá na África, que você tem as zebras, que é parente, né? Parente próximo do cavalo. Numa situação, então, que você tem vivo ainda essa questão de presa e predador, e é lógico, a zebra, o parente do cavalo, é a presa, né? E o predador, o leão. E pense bem, você tem uma zebra manquitola, visivelmente mancando, e a outra correndo que nem, que eu digo assim, o Usain Bolt, né? Correndo pra caramba. Você acha que o leão vai atrás de quem? Daquela que tá correndo pra cacete, correndo mesmo. Ele também quer economizar energia para ele, né? Ele vai na que tá mancando, porque ele fala ali, a presa é fácil. E por que eu estou contando essa história? Porque o cavalo, em qualquer situação de desconforto muscular, articular que ele tenha, ele vai disfarçar o que ele está sentindo, por causa dessa coisa do DNA que está, né, na evolução dele, que causou a sobrevivência da espécie até hoje. Eles vão disfarçar. Na hora que ele realmente manca, é que assim, é aquela situação que ele já não tem mais como disfarçar esse desconforto, essa dor. E aí se tornou visível, muito fácil de ser visível, claramente visível.
Mas isso não quer dizer que ele já não estava passando por desconforto, né? E essa situação aqui de lordose está relacionada, sim, com desconforto. Ah, mas não está mancando. Ok, não está mancando, mas ele já está mudando a forma como ele distribui o peso dele, como nós estamos vendo aqui, né? E isso vai acabar com o tempo, se não resolver essas questões, né? A causar realmente uma lesão distal, uma claudicação consolidada, como a gente chama, e visível para todo mundo. Né? Então, realmente, assim, a questão do uso do cavalo na ecoterapia é super viável, né? Realmente eu acredito na recuperação, sim, dos praticantes. Mas uma coisa que a gente tem que pensar muito bem, e talvez algumas pessoas podem não concordar comigo, mas isso não pode ser às custas de desconforto do cavalo. Né? A minha formação é em zootecnia, eu trabalho com treinamento de cavalos, treinamento funcional, terapêutico, né? E realmente, assim, o meu olhar é no cavalo. Como tem a equipe multidisciplinar da ecoterapia, que são vários profissionais que estão atuando junto ao praticante, e o olhar deles é no praticante, né? O meu olhar realmente é no cavalo. E aí eu me deparando com essas situações de cavalos com lombalgia, cavalos já mostrando muitas disfunções de movimento, né? E aí a gente já entende também que aquele movimento tridimensional já está muito comprometido também. Aí eu imaginei assim, eu vou então fazer um protocolo de exercícios com dois objetivos bem claros, né? Melhorar a qualidade muscular de sustentação da coluna, já que o praticante está sobre, né, o cavalo, e muitas vezes esse praticante ele não tem controle do dorso dele, ok, mas se o cavalo embaixo está com a musculatura fortalecida, sem problema nenhum, né? Às vezes o praticante é obeso, e a gente sabe que os cavalos de ecoterapia geralmente são cavalos mais baixos, são cavalos menores, para facilitar o manejo da equipe, né, multidisciplinar que está trabalhando com esse praticante. Às vezes o praticante tem desvio de pelvis, então ele não senta exatamente equilibrado sobre o cavalo, e a gente já tem pesquisas que comprovam que uma sela torta entorta um cavalo, um cavaleiro torto entorta um cavalo. E isso tudo está relacionado com desconforto e com menor qualidade de bem-estar desses animais, né? Então, um dos objetivos era esse, melhorar o fortalecimento da musculatura que dá estabilidade para a coluna. E o segundo objetivo, melhorar a qualidade do passo desses cavalos. A gente melhorando a qualidade dos passos, do passo do cavalo, nós temos uma melhor movimentação do dorso, então quer dizer, um melhor movimento tridimensional do dorso desses cavalos. Bom, e aí essa questão que eu já estou falando, já usei na foto anterior, falando sobre a lordose, né, que a gente fala que o cavalo já está em desconforto quando está nesse momento, né. Então aqui a gente tem dois esquemas aqui, das vértebras torácicas que formam a coluna do cavalo. E aqui nós temos a situação, a representação de como se encontram essas vértebras torácicas neste cavalo que tem a lordose. Veja que os processos espinhosos torácicos, que são bem longos, aqui estão os corpos, né, das vértebras, eles se beijam. E isso causa desconforto, isso causa lombalgia, isso causa o cavalo de não querer parar na rampa, né? Às vezes, quando percebe que é aquele praticante um pouco mais obeso ou maior, né, começa a querer se negar. Então, todos esses comportamentos não pode ser visto assim, hoje ele está com preguiça, hoje. Não, ele tem desconforto. Aquela situação dá desconforto para ele, e o cavalo sempre vai buscar fugir do desconforto, né? Ou então
tem que fazer uma manobra durante a sessão com um andamento um pouco mais rápido, ele fica relutante, você tem que pedir até você conseguir fazer, né? Então, realmente são todas situações que ele está demonstrando o desconforto dele. Então, esses processos espinhosos se beijando começam realmente a gerar uma dor, né? Que está relacionado com desconforto, menor movimentação do dorso, porque realmente ele trabalha com a coluna, né, e com a musculatura tensa, dura, né? Então, o bem-estar dele está afetado, ele não está sendo uma boa ferramenta para o praticante, ele poderia ser uma ferramenta melhor, né? E a notícia boa é que isso tem solução. Nós podemos, por meio de exercícios da ginástica laboral, deixar a coluna do cavalo neste formato aqui, que há o espaço entre os processos espinhosos para não causar dor, não gerar o desconforto, né? Então, esses aspectos são importantes. Veja esse animal, que ele não tem uma lordose assim muito proeminente nessa área, mas ele tem nesta área atrás da cernelha. Mesma coisa, nessa área atrás da cernelha, os processos espinhosos estão se beijando. Então, realmente, assim, começar a olhar melhor essas questões, porque os cavalos, eles podem ser ajudados, né? Antes que algo pior aconteça, que é isso daqui. Isso é o kiss spine. Então, aquele processo de vértebras se beijando, né, das processos espinhosos estarem se beijando, de estar causando desconforto, a dor, a lombalgia, se não tratado, vai começar a criar essas reações de periósteo, e isso aqui começa a doer demais, porque aí vejam como, assim, esse crescimento ósseo aqui, dessa reação inflamatória, veja como encavala, né, uma vértebra na outra. E aí essas situações realmente são bem mais difíceis de se reverterem, né? E muitas vezes, quando o animal está nesse processo do kiss spine, que aí eu não estou falando exatamente já consolidado, quando você olha a coluna do cavalo aqui de fora, né, vocês podem perceber essas proeminências. Esse é o ligamento supraespinhoso inflamado por causa daquelas reações ósseas, né? Aí é lógico, para saber exatamente o grau que isso está, tem que fazer um exame de raio-x. Mas essas proeminências, elas não são normais, isso já indica um certo processo, pelo menos de kiss spine. Pode não estar totalmente concluída, né? Mas é um indicativo. Aí vejam, essa área aqui, dessas vértebras, como estão doloridas, o cavalo mobiliza menos essas vértebras, essas articulações aqui que a gente diz intersegmentares, né? E aí, vejam, não sei se vocês conseguem perceber uma atrofia muscular na musculatura do longissimus dorsi aqui no dorso. E isso não é por falta de alimentação. Isso é devido ao bloqueio que ocorre nessa área por causa da dor, e aí a atrofia muscular começa a vir. O cavalo aí fica mais fraco de dorso, né? E aí você tem aquele efeito só em cadeia, né? É a cobra comendo a cauda. Aqui mais nítido, o cavalo aqui não tem nenhum processo de kiss spine, mas vejam a atrofia de trapézio, que é essa região aqui, atrofia de longissimus dorsi, e isso não são situações normais. Isso são cavalos que mesmo trabalhando montados, eles estão em situação de desconforto, né? E a gente tem como melhorar essas questões. Uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui, não sendo chata nesse aspecto anatômico, é que o longissimus dorsi, que é esse grande músculo aqui, né, que está sobre o dorso do cavalo, onde a gente coloca a sela, onde a gente percebe muitas vezes que o cavalo tem dor, que a gente percebe a lombalgia, é sobre o longissimus dorsi. Ele é um grande músculo superficial, portanto, né, a gente consegue passar a mão nele, e ele liga aqui a área do sacro até as últimas vértebras cervicais do cavalo. Então, é um músculo realmente muito longo, grande, com esses dois pontos distantes de ancoragem, né?
E por ser superficial, ele é um músculo mobilizador. Então, ele ajuda para fazer a movimentação do dorso. Já o multifídios, que é esse pequeno músculo aqui, que nós temos vários, né? Veja que o multifídios, multifídios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai. Até a cauda. Então, desde da cervical até a cauda. E nos interessa muito esse multifídios nessa região tóraco-lombar, porque é onde está exatamente a coluna, onde está a sela do cavalo, pelo menos deveria estar aqui, né, na região torácica, onde tem as costelas, né, e aí também nem pensar em montaria dupla, porque as costelas estão aqui ajudando a estabilizar essa região da coluna do cavalo, né, e a área lombar, veja, ela não tem essa proteção, então ninguém deveria estar montado aqui, porque mesmo que a pessoa seja leve, afunda aqui esses processos espinhosos e faz com que eles comecem a se beijar, né? Bem, então o multifídios, nós temos vários, são músculos pequenos que estão ligados diretamente às vértebras, ligando de duas a duas, tá? Duas a duas, duas a duas, duas a duas, duas a duas. Então, vejam bem, um músculo que liga duas vértebras por vez é mais forte para manter a estabilidade da coluna do que um músculo que liga aqui do sacro e depois vai e liga aqui nas vértebras cervicais. Então, geralmente o longíssimos dorsi é visto lá como, olha, precisa aumentar o longíssimos para melhorar a estabilidade da coluna. Esse é um erro muito grande. O estabilizador da coluna é esse pequeno músculo que é o multifídios. Então, aquele meu objetivo inicial que eu falei, fortalecimento da musculatura que sustenta a coluna, é o multifídios que eu estou falando. Eu não estou me referindo ao longíssimos dorsi, não. E o longíssimos dorsi só dói, que é a lombalgia, que é aquilo que a gente percebe, né? Porque o multifídios está fraco. Então, sempre quando o multifídios estiver fraco, esses processos espinhosos já começam a se beijar, a coluna, ela rebaixa, e o longíssimos dorsi dói. Aí, gente, não adianta assim, tudo que você fizer no longíssimos dorsi é paliativo, né? Passou uma pomada, fez uma acupuntura ali no longíssimos, tudo bem, aliviou a dor, ok, né? Mas a solução do problema qual é? Fortalecer o multifídios para recolocar a coluna no lugar, e aí o longíssimos dorsi nunca mais vai doer, né? E isso é importante, essa estabilidade, por todas as questões que eu já falei, né, do praticante que às vezes não tem equilíbrio, e N outras situações, e também para manter a coluna no lugar e funcionando com esse longíssimos dorsi, então, que não vai ter dor, porque a coluna está no lugar, e o longíssimos dorsi funcionando como? De maneira relaxada, né? Então, desta forma, o cavalo ele fica mais com o seu movimento tridimensional mais acentuado. E aí sim é a hora que eu digo que o cavalo se torna uma ferramenta de excelência para o praticante. Então, essas situações aqui a gente já entendeu, né? Veja, um cavalo com uma lordose, com os abdominais fracos, né? Esse cavalo vai entrar menos com os pés, né? O engajamento é menor, então, com certeza, o movimento do dorso é menor também. Então, aqui a gente tem algumas situações, só para vocês entenderem que o cavalo ele pode ter graus de engajamento, né? De engajamento do pé em relação à mão. Então, pelo menos sobrepestar, que é o que está acontecendo aqui, né? Na hora que essa mão sair do chão, esse pé provavelmente vai sobrepistar a marca deixada da mão, né? É algo que pelo menos a gente considera assim, pelo menos sobrepistar em termos de biomecânica para o cavalo. Um cavalo de esporte, realmente, a gente prefere que ele transpiste.
eu já vou explicar um pouco melhor essa questão, mas esse cavalo que antepista desta forma aqui, né, é um cavalo que tem uma mobilidade de coluna menor. Então, quer dizer, o movimento tridimensional tem menos movimento, né? É uma coluna que está trabalhando dura, né? Reflete também uma coluna com uma musculatura ruim, né? Então, são situações que a gente tem que perceber. Então, aqui, sobre essas questões do cavalo transpistar, antepistar ou sobrepistar, né? Então, aqui nós temos em amarelo o posterior do cavalo, né? Uma representação. E aqui em azul o anterior. O sentido do caminhar aqui, né, é da esquerda para a direita, então aqui como fosse a cabeça do cavalo, né, para o lado de cá, e aqui a cauda. Então, nós temos aqui a primeira situação, né, em que, não, acho que eu falei ao contrário, não, eu falei certo, não lembro, mas tudo bem. Aqui é o anterior e aqui é o posterior, não sei se eu tinha falado assim, se eu tinha trocado, mas esse aqui é o anterior e esse aqui é o posterior. Então, a gente tem essa situação em que o posterior antepista a pegada da mão, né? E essa situação denota muito o quê? Cavalo com coluna endurecida, né? Então, geralmente, cavalos que estão antepistando, se você não está artificializando isso, né? Eles provavelmente estão com ou uma lombalgia ou um encurtamento de longíssimos dorsos. Eles têm alguma coisa na coluna. Nós temos essa situação que a gente gosta muito de ver, que é o transpistamento, porque né, que o pé transpista a mão. É interessante e eu gosto de ver porque eu sei que esse cavalo está trabalhando com todo o potencial da sua coluna e trabalhando com o longíssimos relaxado, um multifídios colocando a coluna no lugar, arredondando o cavalo, e aí ele consegue transpistar. E o sobrepistar, né, que é o pé sobrepistando a pegada da mão, não é assim dos piores, mas a gente tem como melhorar essa situação, se tornar esta, né. E aí a gente ainda tem essas situações, né? Vejam, esse cavalo também com uma lordose, né? Abdominal fraco, garupa rodada para fora. Então, se eu tirasse essa pessoa e fosse ver só o cavalo, sozinho, a postura dele seria assim, invertida, né? Com a coluna baixa, em lordose, do mesmo jeito. Então, a gente diz que esse cavalo, a capacidade de suporte dele sozinho já é ruim. E aí você coloca uma pessoa, mesmo que magra, que sabe montar, equilibrada, mesmo assim, ela vai estar causando desconforto para esse cavalo. Então, ainda tem essas questões de peso do cavaleiro em relação ao cavalo, quanto que pode carregar, quanto que suporta bem. Mas as pessoas esquecem que existe ainda, antes desse dilema, a qualidade da musculatura da coluna, né? Porque este cavalo, ele não consegue carregar ele sozinho. Ele andando sozinho estaria desse jeito, né? E na hora que coloca uma pessoa, lógico que vai piorar. E aí, esses aqui foi dessa história toda aí que eu estou falando, de querer melhorar a qualidade do passo, de melhorar a condição de coluna, e isso aconteceu em 2015, eu fiz o primeiro trabalho nessa linha de pesquisa, que o Gymnastic Training aqui é a ginástica laboral, é o termo para ginástica laboral. Em colaboração com a pesquisadora Hillary Clayton, de Michigan, e nós fizemos esse primeiro trabalho para verificar o que acontecia, os efeitos da ginástica laboral sobre a musculatura hipaxial aqui, que no caso é o multifídios, né? E sobre a qualidade do passo. Não vou entrar hoje em detalhes no artigo, não,
mas esse foi o primeiro artigo que já trouxe uma luz sobre esse assunto, né? Numa outra oportunidade a gente vai poder conversar um pouco mais, só para vocês entenderem realmente que existe evidência científica, né? Esse outro artigo também em parceria com a pesquisadora Hillary, ele saiu agora em setembro desse ano, né? Mês passado agora. E eu abordei os efeitos da ginástica laboral em cavalos de terapia, né, o anterior também era em cavalos de terapia, quando montados por cavaleiros com diferentes pesos. Né? Então, as respostas são surpreendentes. Nós vamos para um outro dia, nós vamos falar sobre isso. Né? Porque até então as pessoas acham que é só uma relação numérica muito simples de peso do cavaleiro em relação ao cavalo e acabou. E os cavalos que estão dessa forma? Que eles não se aguentam nem com eles sozinhos. Mesmo com uma pessoa leve, já vai causar efeitos deletérios sobre o bem-estar deles, né? Já vai causar o desconforto. Então, esse trabalho realmente, assim, está tendo um impacto muito positivo e realmente talvez começar a elucidar melhor essa questão da capacidade de suporte dos cavalos, mas é lógico, aqui a gente deu destaque em cavalos de ecoterapia, porque a gente entende que existem essas questões do praticante não tem controle motor do dorso, ou ele tem uma pelvis desnivelada, ou existe aquele praticante que é obeso, ou ele é maior em relação ao tamanho do cavalo. Então, realmente eram questões que a gente tinha que elucidar, e esse trabalho, ele traz essa luz sobre esse assunto. E aí, falando um pouco sobre a ginástica laboral, que também eu não vou entrar em grandes detalhes hoje, vou deixar vocês mais curiosos do que tudo, mas hoje realmente era mais trazer essa questão assim, por que eu pensei em realizar um protocolo de exercícios específicos para cavalos de ecoterapia? Né? Isso acho que tem que ficar claro para vocês. Eu pensei nisso, pensando em fortalecer a musculatura da coluna, e que não é o longíssimos, é o multifidus, né? E melhorar a qualidade do passo. Esses exercícios são chamados exercícios de mobilização dinâmica, né? Existem as flexões frontais, existem as flexões laterais. Em outro momento eu vou explicar isso melhor. Mas esses exercícios, eles têm um grande objetivo de fortalecer o multifidus, que é o fortalecimento de coluna. Então, todos os resultados que nós temos das pesquisas que são favoráveis, aumento do multifidus, aumento da estabilidade de coluna, é por causa desses exercícios aí, tá? E esses exercícios aqui, que é o recuo, o spinning usando um tambor para ajudar a fazer o exercício, e a passagem ao passo pelo obstáculo, são os exercícios que auxiliaram demais a questão de qualidade do passo, tá? Eu sei que dentro da questão da sessão da ecoterapia, às vezes a equipe multidisciplinar precisa escolher cavalos que transpistam, outros que antepistam, e assim vai. Por N razões, né, mas eles entendem que eles precisam ter cavalos dessa forma. A única coisa que eu gostaria, assim, que vocês começassem a entender isso, a capacidade do cavalo antepistar, transpistar, ou sobrepistar, isso é transitório, e assim, o cavalo no momento pode estar transpistando, e se não fizer exercício de fortalecimento e alongamento para esses animais, daqui um mês ele pode estar não mais sobrepistando e pode estar antepistando e assim sucessivamente. Porque isso refere-se à qualidade do passo, e o passo é um andamento que a gente consegue estragar muito rápido. Né? Um cavalo com um dorso dolorido, ele perde a qualidade do passo, ele começa até a lateralizar o passo, né? Que é uma disfunção do diagrama do passo. Né? E veja como esse desconforto fica. Ele não está mancando, não, mas já está lateralizando, né? E aí, se ele está lateralizando, o movimento dimensional já era. Então,
a gente sabe que existe essa necessidade de pegar alguns animais dessa forma, mas um alerta: o cavalo que transpista hoje não quer dizer que ele vai transpistar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, se não fizer um exercício de complementares para ele manter essa qualidade de passo. Gente, a gravidade bota tudo pro chão. São cavalos idosos, eles perdem essa qualidade se isso não for mantido por meio de exercícios, né? Da mesma forma, o cavalo que antepista, ele está, acho que vocês já entenderam, né? Ele não está bem. Ele está antepistando porque ele está com a coluna dura, né? Então, por isso que eu falei, a não ser que você esteja artificializando isto por meio de algumas rédeas auxiliares, e aí o cavalo pode começar a antepistar sim, mas se ele estiver antepistando sozinho, né, com a redinha solta ali, ou guiado, né, pelos guias laterais da seção, e o cavalo está antepistando com a pessoa em cima, um praticante, esse cavalo está em desconforto. Isso não existe. O cavalo que antepista que esteja com uma coluna saudável. A não ser que esteja se fazendo uma artificialização, que eu vou até mostrar aqui. Esse cavalo está trabalhado com uma rédea lateral. É a rédea lateral que usam muito no volteio. E existe o volteio terapêutico também, que, assim, né, algo próximo da ecoterapia, não exatamente a ecoterapia, né? Mas essa rédea lateral, ela diminui o movimento de cabeça e pescoço do cavalo. Então, veja, quando diminui o movimento de cabeça e pescoço do cavalo, olha o tanto que esse cavalo antepista. É o mesmo cavalo, né? Então, essas situações aqui, se você estiver limitando a movimentação de cabeça e pescoço, porque está usando uma rédea auxiliar, o cavalo realmente pode começar a antepistar. Mas isso quer dizer que depois que você usou a rédea, vá lá para os exercícios da ginástica laboral, porque se não está movimentando a coluna e o cavalo está antepistando, isso aqui depois vai começar a aproximar os processos espinhosos, porque o multifídos não está sendo trabalhado. E aí ele começa a ficar fraco, começa a vir atrofia do longissimus dorsi, né? Então, cavalos que trabalham nessa condição tem que ter um momento que ele tem que ter a compensação dessa musculatura que ficou trabalhando, né, nessa forma de menor movimentação. Então, aí seria interessante entrar com os exercícios da ginástica laboral. Então, assim, eu sei que são alguns termos meio técnicos, de músculos, mas a gente precisa mostrar que isso está acontecendo, né? Às vezes as pessoas leem aquele meu e-book que é gratuito, que é este daqui, né? E elas às vezes manifestam, nossa, mas a questão do antepistamento, como se fosse algo realmente imutável, que fosse uma característica do cavalo que não mudasse nunca, e muda. Isso tudo muda. Com mais exercício, com mais alongamento, muda. Ah, porque cavalo longo não transpista. Lógico, eu tenho um vagão de um cavalo BH enorme, comprido, e ele transpista. Né? Então, essas coisas a gente tem que desmistificar. Né? Eu sei que vocês precisam de cavalos, às vezes com frequência de passada diferentes, e é lógico, se ele está antepistando ou transpistando, isso muda realmente a frequência, né? Só que é aquilo que eu já disse, o meu olhar é no cavalo. A gente precisa dar condições, primeiro, de bem-estar para ele, para que aí, então, ele seja utilizado como uma excelente ferramenta de recuperação ao praticante, né? Aí aqui são alguns outros e-books que eu tenho, esses são comercializados, né?
de restrição de movimento, aí explica os testes, como você identifica restrições, são 8 restrições apenas. Os cavalos têm muito mais, né, do que isso, mas assim, pelo menos são 8 principais restrições, como identificá-las e como solucioná-las. O Pilates para cavalo, que também faz parte, né, do treinamento funcional, vejam que alguns exercícios são semelhantes àqueles que estão na ginástica laboral, então, o Pilates, ele objetiva fortalecimento de núcleo, né, então, fortalecimento de núcleo é o fortalecimento de coluna e fortalecimento de abdominais também. Então, tudo isso para ajudar a manter a coluna do cavalo no lugar. Então, esse e-book explica como fazer os exercícios da ginástica laboral, algum deles. Outro e-book é o de alongamento preventivo, né, tendão e ligamento, reabilitação ativa por exercícios, que é bem interessante também. Esse é gratuito, eu acho que a Andrea vai disponibilizar para vocês o link. É uma revisão científica, né? Então, o objetivo dele não é ensinar a fazer os exercícios, e sim trazer a evidência científica dos benefícios, né, que nós encontramos quando nós submetemos os cavalos de ecoterapia à ginástica laboral, né? Então, esse daí é interessante. Ele também tem uma revisão, uma breve revisão anatômica, né, funcional, fala um pouco sobre as questões de biomecânica, então é interessante. Bom, gente, então, obrigada. Acho que no final eu devo ter falado mais do que eu poderia ter falado, mas é assim mesmo. Espero que vocês tenham gostado e nos próximos episódios aí a gente vai discutir outros aspectos da ginástica laboral. Obrigada e até mais.